E aquela coisa, eu sempre falo quando o paciente vai pro Dr. Google. Muitos. A primeira vez que o paciente vai no consultório já pergunta, você já foi pro Dr. Google? Quem é? O Dr. Google, a internet. Sim. Porque assim, qual que é o problema não é você acessar a informação. O problema é você saber da onde é essa informação e a capacidade que você tem de digerir essa informação. Sim. Se você é uma pessoa muito pessimista, você só vai absorver aquilo negativo. Sim. Se você for vacina, né? o caso da vacina. Se você for uma pessoa extremamente relaxada ou até positiva, você vai só ver o lado bom e às vezes você vai negar o lado negativo. Então, às vezes quem lê não tem a capacidade de diferenciar o que é certo do errado. Não tem... Eu acho que o melhor é nem olhar, porque teve uma época que eu tive um problema de rim, de uma infecção e infeccionou o rim. Eu fui olhar, gente, eu falei, não vou nem ler, nem vou mais pesquisar, porque senão eu vou morrer. E isso mexe muito com a cabeça, né? E aí, mas aí superou, deu tudo certo. E a gente vive a época do excesso de informação, né? E todo mundo acha que sabe tudo. Tá tudo ali. Esses dias eu tava vendo, até perguntei pro Márcio, que ele é formado em educação física, né? E aí tem lá tinha um corte falando que a pessoa que usa o bicarbonato de sódio para treino... Eu vi. Dá mais resistência antes. É um pré-treino. Só que aí, por exemplo, eu não entendo nada disso. Eu falei, Márcio, isso é real? Ele falou, é real, só que o cara tem que ser profissional, o cara tem que ser isso. Ele passou um monte de coisa. Eu falei, aí chega um bobão igual eu, comecei academia, e eu vou porque fazer o isso. fulano, para ele funcionou. Não, tá certo, para você pode ter funcionado, mas tem outros 10 que não funcionou e ninguém vai falar. E as pessoas não pesquisam, não vão atrás, não É muito adianta, gente. perigoso mesmo. Exatamente. Ok? Ok? Então, Vamos lá. olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu e Ivana, juntamente com o Laércio, vamos entrevistar o Dr. Jorge, ele que é médico radiologista e com especialidade em neuroradiologia intervencionista. O nome é difícil, doutor? Exatamente. Mas eu quero começar, primeiro agradecer pela sua presença aqui conosco, que é de suma importância, porque nós vamos falar hoje de um tema bem importante que é sobre AVC, né, doutor? Exatamente. Mas primeiro eu quero te perguntar o seguinte, doutor, fala um pouco da sua história. Eu sei que o doutor, ele é paraguaio, né? Estudou no Brasil e fez especialização na Argentina. Pode falar um pouquinho sobre essa tua trajetória? Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, tá? Obrigado pelo tempo, um prazer estar aqui com vocês também. E é muito importante a gente falar de um assunto tão relevante no nosso dia a dia hoje como é o AVC, tá? Eu sou, como você falou, eu sou paraguaio, tá? Nasci no Paraguai, nasci aqui em Cidade do Leste. Depois eu morei até os 18 anos, daí fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que chama Unirio. Passei 6 anos lá. Depois do Rio de Janeiro, me mudei para Buenos Aires, fui fazer residência em radiologia primeiro e depois a subespecialidade em neuroradiologia intervencionista. Passei quase 12 anos lá e bem na época da pandemia, mais ou menos, eu comecei a voltar aqui para Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e região. Olha só. Então, aí que eu consigo ser médico no Paraguai, no Brasil e na Argentina. É um verdadeiro tríplice fronteira. Exatamente. Inclusive, hoje mesmo, de manhã eu estava no hospital em Cidade do Leste, agora à tarde aqui em Foz, voltei. Então, esse é o dia a dia, de um lado e do outro da fronteira. E, doutor, vamos falar um pouco então sobre o nosso tema. Uma pessoa que, acho que ninguém, óbvio, quer ter um AVC, a gente quer o máximo, fazer o máximo para a gente nos prevenir. Mas aquela pessoa que vai ter um AVC alguns dias ou alguns minutos antes, o corpo dá alguns sinais que ela vai ter um AVC? O corpo dá, sim, às vezes alguns sinais. Obviamente vai depender do tipo de AVC também, que a gente vai falar mais para frente. Mas às vezes
a pessoa pode ter tido problema de visão em um olho só, às vezes visão dupla, às vezes pode faltar força num braço, numa perna, pode ser uma coisa transitória que você fala, de repente eu não estava conseguindo levantar o braço, ou minha mão estava um pouquinho tonta, ou fiquei com a fala um pouco enrolada, Sim. mas durou pouco, então não dei importância. Esses são sintomas pouco habituais de coisas que a gente fala do dia a dia, não é uma simples dor de cabeça, não é um espirro, são sintomas que a gente tem que pensar, opa, alguma coisa aqui está errada, eu preciso procurar ajuda. Inclusive, são algumas coisas que às vezes a gente chama isso de um AIT, que é um ataque isquêmico transitório, que você tem a obstrução de um vaso muito pequeno, dá um sintoma, e depois essa artéria, o vaso ele abre e o sintoma melhora. Só que isso é um sinal extremamente importante porque pode voltar a acontecer. Grande parte desses AITs, com o tempo, se transformam em AVC. Então, esses sintomas que eu falei, às vezes perda súbita de força no braço, na perna ou nos dois, principalmente quando for de uma metade só do corpo. Sim. A cegueira de um olho só, dificuldade para falar, uma tontura muito súbita, assim, que não é aquela tontura que às vezes quando você levanta muito rápido. Os sintomas mais relevantes, mais fortes, são todos sintomas que a gente tem que ter muita atenção, tá? Doutor, aproveitando essa sua fala, desculpa a pergunta, mas assim, eu sou leigo, né? Mas o sintoma, quando a pessoa está tendo sintoma, ele é diferente do próprio AVC? Ou no sintoma ele já está tendo AVC? O sintoma, ele já pode estar sendo um AVC, tá? Nem sempre aqueles sintomas que eu falei vão ser um AVC. Podem ser outras doenças, outros diagnósticos. Mas o mais grave deles é um AVC. Então, você tem que procurar ajuda, tem que procurar um médico, e o médico vai saber dizer se foi ou não foi, ou está sendo um AVC. De qualquer forma, é um alerta para o corpo Exatamente. que tá dando, né? Exatamente. E quem vai descartar isso é o médico. E às vezes mesmo o médico examinando o paciente não consegue dizer. Ele tem que pedir uma tomografia, uma ressonância, e aí o exame vai te dizer se realmente você está tendo ou não. Mas o mais importante é você saber e você procurar ajuda. Sim. Existe uma sigla muito interessante aqui no Brasil, que até são as mesmas letras do SAMU, que significa o S de sorriso. Se o paciente sorri e tem a boca torta, já é um sintoma muito importante. O A de abraço, que é abraçar, significa se você quer abraçar, mas um braço está mais fraco que outro, já é outro sintoma. E o M de música, que na verdade é da fala. Se você está falando e a pessoa não está te entendendo direito, qualquer uma dessas três letras, desses três sintomas, já é a possibilidade de um AVC muito grande. E o U é de procurar ajuda com urgência. Entendeu? Daí a importância do tempo. Porque o AVC é uma doença muito tempo dependente. Se você demora muito tempo a procurar ajuda, às vezes já não dá tempo de você fazer o tratamento correspondente. Então, infelizmente, o que acontece muito hoje no dia a dia? A pessoa tem dor no peito, já pensa, eita, será um infarto? Eu vou no hospital. O que acontece no AVC? Que é uma doença da mesma família do infarto. Porque são as doenças que a gente chama de cardio ou neurocardiovasculares. Fiquei com a fala enrolada e meu braço não estava respondendo direito. Mas eu fui deitar para ver se melhorava. Deitou, dormiu, no dia seguinte acordou pior e aí resolve procurar ajuda. Só que já passaram 12 horas. Já quando chega no hospital, já não tem muita coisa para fazer, na maioria das vezes. Entendeu? Então, esse é o grande problema. A população ainda não conhece, ou os que conhecem são muito poucos. Por isso que eu acho que esse tipo de iniciativa é tão importante. Porque a maioria das pessoas não sabem. Não sabem identificar. Sintoma, não sabem. Infelizmente é o que acontece. Então, por isso que essa sigla do SAMU é fácil de lembrar e é muito importante. O doutor falou que tem alguns tipos de AVC, né?
Quais são, doutor? Exatamente. Primeiro vamos para a definição. O que é o AVC, isso. né? O AVC, a sigla significa acidente vascular cerebral. Mas hoje em dia a gente até evita de falar em acidente, porque na verdade não é um acidente, é um ataque. O corpo está sofrendo um ataque vascular, ou seja, nos vasos do cérebro, tá? Sim. E existem dois grandes tipos, os principais, que são o AVC isquêmico, que é quando ocorre uma obstrução de um vaso, sim, e o AVC hemorrágico, que quando existe um sangramento, Sim. tá? Depois desse AVC hemorrágico também existem vários tipos. Quando ele é por um quadro de uma pressão muito alta, faz o que a gente chama de um hematoma. Ele pode ser um AVC por um aneurisma cerebral, é outro tipo também. Então tem vários subtipos. Sim. Mas o principal é AVC isquêmico, quando tem obstrução de um vaso, e AVC hemorrágico, quando tem um sangramento, quando o vaso se rompe. E as causas são diferentes para acontecer um e acontecer o outro? Algumas sim, mas os fatores de risco são comuns para as duas. Pressão alta, diabetes, colesterol, o cigarro, muito importante. E também o histórico familiar. O histórico familiar, tanto de AVC isquêmico como de hemorrágico, aumenta o risco dessa pessoa ter qualquer um dos dois tipos. E doutor, existe idade para ter AVC? Não existe idade. Pode acontecer a qualquer idade. Obviamente, o mais frequente quando a gente fala de AVC isquêmico é acima de 50 anos, 50 a 60 anos. E AVC hemorrágico, aí vai depender dos tipos. Quando for por quadro de hipertensão arterial, também acima dos 50 a 60. Se for por um aneurisma cerebral, acima dos 40. E às vezes, se for por uma má formação arteriovenosa, pode dar até em paciente mais jovem. Mas isso não impede, a gente teve um caso tem pouco tempo de pacientes de menos de 30 anos com AVC isquêmico. Então, e até os próprios médicos que não estão muito habituados falam, mas um paciente jovem, pouco provável que ele tenha um AVC. Pouco provável, mas pode acontecer. Pode acontecer, né? Então, a gente nunca descarta, principalmente AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, nunca descarta pela idade. Eu queria fazer uma pergunta, a gente vai entrar, né? Nós estávamos até comentando agora há pouco. O meu pai, ele sofreu um AVC, eu comentei com o doutor, principalmente por causa de tomava aquele medicação, né? Chamado Xarelto. E o senhor pode explicar por que pessoas que tomam, várias pessoas hoje tomam esse medicamento, eles correm um risco de sofrer um AVC? Então, o Xarelto, ele é uma medicação anticoagulante, ou Sim. seja, deixa o sangue mais ralo. Ele sim está indicado em pessoas até que já tiveram um AVC, que provavelmente esse paciente deve ter uma arritmia, alguma outra causa que deixa o sangue mais espesso. Então, esse sangue mais espesso leva à formação, ou algum problema no coração, Sim. leva à formação de coágulos no sangue. E esse coágulo, quando vai para a cabeça, provoca um AVC isquêmico. Então, para diminuir o risco de AVC isquêmico nesses pacientes, está indicado o Xarelto. Mas não é para qualquer pessoa ir na farmácia e procurar o Xarelto e tomar. Tem que ter uma série de exames prévios e o neurologista ou o médico que for neuroradiologista ou neurocirurgião ou até cardiologista que indicarem esse Xarelto é para diminuir o risco de um AVC. Mas, na medicina, como a gente falava agora mais cedo, não existe nada que seja com 0% de risco nem 100% de efetividade. Ao mesmo tempo que o Xarelto ele diminui o risco de AVC isquêmico, Sim. uma proporção muito menor vai ter um risco de um AVC hemorrágico. Justamente porque ele deixa o sangue mais ralo. Né? Mas tem que ficar bem claro, a proporção de pacientes salvos pela medicação é muito maior do que aquela pequena proporção de pacientes que vai estar em risco de ter um AVC. Sim. Né? Então, isso é o que a gente sempre fala na medicina.
a gente sempre faz essa relação de risco-benefício. O risco tem que ser muito menor que o benefício. Se as duas coisas forem iguais, não faz sentido tomar a medicação. Tem alguma coisa que pode causar AVC? Por exemplo, atividade física muito brusca, pode afetar? Pode ter uma consequência como um AVC? Olha, todo tipo de atividade física, quando bem assessorada e feita de maneira correta, com profissionais treinados, capacitados, obviamente, com cuidado, o risco é muito, muito baixo. O que a gente viu já várias vezes, principalmente nos últimos anos, eu lembro quando morava na Argentina ainda, que teve o boom do CrossFit, por exemplo, era todo mundo fazendo CrossFit. Eu não quero desencorajar ninguém a fazer, tá? Por isso que eu falo, quando bem acompanhado e assessorado, o risco é muito, muito baixo. Mas atividades físicas muito intensas, muito bruscas, principalmente quando faz movimentos muito exagerados com o pescoço, existe um maior risco de provocar uma lesão nas artérias que passam no pescoço. A gente tem 4 grandes artérias que vão para a cabeça, que são 2 carótidas aqui na frente e 2 vertebrais. As artérias vertebrais estão na parte de trás da cabeça, elas passam dentro da coluna vertebral. Sim. Uns canais passam dentro dos ossos. Então, se o paciente faz um movimento muito acentuado, pode lesionar. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso aí também, doutor. Aproveitando para você continuar seu raciocínio. E a quiropraxia, que você vê o pessoal lá estralando tudo, puxa de um lado, puxa do outro, torce. Segue o mesmo princípio do Essas exercício passando físico. ali. A gente, qualquer neurologista que você perguntar, ou qualquer profissional que lida com AVC, já viu. E se não viu, é porque tem pouco tempo de experiência, mas já viu o paciente com AVC pós-quiropraxia. Com um profissional que não está capacitado, que faz movimentos de maneira errada e lesionam as artérias. E às vezes podem até levar à morte. E aí, então, quando lesiona essas artérias que o doutor falou, isso é rápido? Já vê, tipo assim, a consequência como um AVC é rápido ou demora um pouco, assim? Não, a maioria das vezes é rápido. É rápido. O paciente sente uma tontura muito forte, que não melhora com o tempo, ou até problema de visão, fica cego de um olho, ou até aqueles sintomas que eu falei no início, fica com perda de força no braço, numa perna, e geralmente ocorre pouco tempo depois do movimento errado. Doutor, qual, assim, o que alguns casos, assim, que vale aqui citar para fazer um alerta à população? Porque geralmente as pessoas, é algo assim, eu acredito que o AVC dá um certo temor em todo mundo, ninguém, né? É uma coisa assim que, sei lá, assusta as pessoas, né? Sim. Alguns casos, assim, que o doutor já viu, que já tratou, que pode citar para a gente uns exemplos, assim, por exemplo. Olha, eu acho que assim, mais do que citar algum exemplo, eu acho que sempre tem que dar valor àquilo que o paciente sente, tá? Nunca menosprezar nenhum tipo de sintoma. Porque já vi vários casos que o paciente sente alguma coisa e fica pensando, poxa, será que é um AVC? Não é? Tá, mas depois eu procuro. A maioria das vezes que a pessoa pensou que era um AVC, realmente era. Só que por algum motivo não quis procurar ajuda. Tá? Então, nesses casos, infelizmente, às vezes chega muito fora de tempo. Eu lembro um caso bem interessante até voltando à questão de paciente jovem, de uma menina de 16 anos. Ela tinha saído da escola, estava com o namorado, estavam namorando e, de repente, o namorado sentiu, mas ela tá estranha, ela não tá mexendo. Dei um beijo nela e a cabeça dela estava meio torta. Sim. E, graças a Deus, os dois eram bem lúcidos e o garoto falou na hora, não, minha namorada tá fazendo um AVC. Olha... E os dois, menores de idade, um tinha 16, outro tinha 18, jovens. O namorado levou ela imediatamente para o hospital. Olha. E eles chegaram em menos de 1h30 dos sintomas. Porque, como eu falei hoje, isso é bem importante.
a gente sempre pergunta quando começaram os sintomas. Que do momento que começaram os sintomas, eu tenho até 4h30 para fazer um tipo de tratamento, tá? Que a gente pode falar mais tarde. Então, quanto mais rápido você procurar ajudar, melhor. Eles chegaram muito rápido. A gente fez obviamente, examinou ela. Ela estava sem falar e sem mexer o braço, todo o lado direito do corpo. Sim. Tá? O braço e a perna. A gente já tinha o que a gente chama de suspeita clínica, porque após o exame físico você já tem uma alta suspeita do AVC. Sim. Só que você tem que confirmar com um exame de imagem, seja uma tomografia ou uma ressonância. A gente fez a ressonância e quando ela sai da ressonância ela já estava melhor. Olha. Já tinha melhorado completamente. E aí, foi ou não foi um AVC? E aí? A gente viu na ressonância. A gente já tinha a suspeita clínica e viu na ressonância. E a ressonância mostrou. Tem uma artéria obstruída. Olha. A pressão sobe, ela melhora. A pressão cai, ela piora. Então ali a gente fez o tratamento que chama de trombólise, que faz uma medicação que serve para dissolver o coágulo, tá? Que faz pela veia. Olha. E depois fez o tratamento mais que a gente chama que é o que se trata a minha especialidade, a neuroradiologia intervencionista. A gente faz o que chama de trombectomia mecânica. Através de um cateterismo, como o cateterismo que faz o paciente que tem infarto no coração, a gente fez o cateterismo para ver as artérias na cabeça. A gente viu que tinha o coágulo e tirou esse coágulo. Olha. E a paciente já sai da sala praticamente assintomática. Para você ver como que o tempo é importante, né? Extremamente importante. Porque assim, eu tenho um amigo que ele teve um AVC e estava tomando banho. Ele caiu, teve um AVC ali, caiu e mora sozinho. E para conseguir chegar até o interfone, foi se arrastando até o interfone, conseguiu, tinha uma vassoura próxima ali, derrubou, que era tipo o telefone. E aí falou com o porteiro e pediu socorro. Olha. E ele ficou com uma parte paralisada, Sim. só que tá bem melhor hoje, né? Não tá 100%, mas tá bem melhor. E assim, se ele não morasse sozinho, tivesse alguém com ele, Sim. não teria tanta sequela. Acontece muitas vezes. Sim. Infelizmente acontece muitas vezes. E geralmente a pessoa fica sem poder falar e sem poder se mexer. Exatamente. Então, como procurar ajuda? É difícil. E aí, aproveitando sobre as sequelas, eu queria saber do doutor, se a neuroradiologia intervencionista, como que ela pode ajudar em relação às sequelas no AVC? Fala bastante pra gente sobre isso. Então, eu acho que assim, mais do que ajudar nas sequelas, a gente tem que evitar que isso aconteça. Porque uma vez que... O que é uma sequela? É um paciente que teve um AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, ficou com... Para a gente falar de sequela, tem que ter passado pelo menos 1 ano do evento. Tá? Porque quando está um evento muito recente, seja, como eu falei, seja isquêmico ou hemorrágico, também do mesmo jeito que o tratamento tem que ser o mais rápido possível, a reabilitação tem que ser o mais rápido possível. A reabilitação já começa dentro do hospital. Porque quanto mais rápido ela for instituída, maiores as chances do paciente melhorar. Tá? Então, realmente, depois se passa 6 meses, 1 ano, já vira uma sequela e às vezes já é muito mais difícil. Quanto mais passa o tempo, menores as chances do paciente melhorar. Sim? E na sequela, quem mais tem importância, na verdade, não é nem o neurologista, nem o neuroradiologista, nem o cirurgião. É o fisioterapeuta, que vai estar ali trabalhando com o paciente. O fonoaudiologista, que vai estar trabalhando na fala. Então, é um trabalho multidisciplinar que a gente chama. Por isso, no AVC, não é só o neurologista, não é só o neuroradiologista, que nem eu. É toda uma equipe multidisciplinar que tem cada um sua função para melhorar a saúde do paciente. E a gente sempre fala, é um trabalho de equipe, porque, na verdade, para o paciente chegar em mim, primeiro, o motorista da ambulância tem que chegar rápido no domicílio. O médico do SAMU tem que reconhecer rápido. Ele tem que saber onde levar esse paciente.
O enfermeiro que recebe ele no hospital tem que agir rápido para chamar o médico que está de plantão. Então, é uma cadeia de profissionais envolvidos que todos têm que estar preparados, Sim. agir o mais rápido possível para favorecer esse E paciente. toda a informação que chegar para você ali, já você vai saber Exatamente. tomar a decisão Por mais isso, correta, né? Por isso que a gente trabalha com protocolos, o que a gente chama de protocolo de AVC. E todo mundo tem a sua função. Porque não adianta nada eu fazer tudo rápido, de repente o porteiro do hospital fala, não, mas tem que formar fila lá na ambulância. Não, mas é um AVC, então passa rápido. Aí depois chega na hora de fazer a triagem no hospital, não, mas tem um paciente que está vomitando ou que tem uma apendicite. Depois a apendicite você vai atender o AVC. Não, o AVC é prioridade máxima. Do mesmo jeito que o infarto, são pacientes com risco de vida. Sim. Então tudo tem que ser extremamente rápido. Doutor, nessa era da informação, como que é o seu paciente hoje? Ele sabe tudo? Ele acha que sabe tudo. Ele acha que sabe tudo, como ainda mais pós-pandemia, né? Sim. Eu sempre falo que o maior problema da pandemia não foi nem o Covid, foi o excesso de profissionais que a gente criou. Que todo mundo virou especialista em tudo. De Covid, né? Eu sempre brincava, às vezes, com os amigos, ou até mesmo dentro da própria família. Mas é que na tua faculdade de Covid, você esqueceu de ver outras doenças. Então, a gente vive na época da informação, só que tem que saber onde ler essa informação. Às vezes é muito difícil. Você digita AVC e você vai ter desde um hospital grande e importante até um site X que não necessariamente vai ter uma informação correta. Então, por isso, é muito importante você saber de onde você lê as coisas. E o mais importante é procurar ajuda também. Se você quer saber mais, procura um neurologista, procura um neurocirurgião, um neuroradiologista. Nós trabalhamos todos juntos, tá? Não tem quem faça mais ou quem faça menos. No AVC somos eu sempre falo desse tripé, esse triângulo. Neurologia clínica, um neuroradiologista e um neurocirurgião. Sempre um trabalho em conjunto. Cada um tem sua função específica. Na dúvida, tem que procurar alguém capacitado. O Dr. Google, ele não sabe tudo, tá? E muitas vezes o próprio paciente ele não tem a capacidade de digerir ou de entender tudo aquilo que ele está lendo. Exatamente. Tá? Porque às vezes, da maneira que a informação está escrita, ou até, por exemplo, vocês vão pegar um artigo científico. Você consegue interpretar tudo? Não, é bem difícil. Não. É difícil. E até mesmo o próprio médico, se ele não lê corretamente o artigo científico, ele não consegue entender. Tem um exemplo muito interessante, porque às vezes quem quer aprender rápido lê o resumo do artigo. Aí tem um artigo bem interessante que fala: o resumo do trabalho, o título do trabalho falava: pular de um avião sem paraquedas tem o mesmo risco de morte que pular com paraquedas. Ou seja, sem paraquedas e com paraquedas não faz diferença nenhuma. Isso está na conclusão do trabalho. Agora, quando você lê o trabalho inteiro, no trabalho inteiro fala que o avião estava no chão, não estava voando. Boa. Entendeu? Então, medicina não se faz com resumo. Sim. Você tem que interpretar tudo aquilo que você lê. E às vezes para o próprio médico é difícil. Por isso hoje eu também sempre falo que, infelizmente, a medicina hoje é do super especialista. Porque o conhecimento médico é tão grande que tem médico que não vai saber tudo. Impossível. É verdade. Eu, de Covid, eu vou perguntar para quem lida com Covid. Sim. Foi assim na pandemia. Hoje mesmo, como é que é o isolamento hoje em dia? Eu não sei, eu não lido mais com isso. Eu vou falar com quem lida isso todo dia. A mesma coisa acontece com AVC. Às vezes o médico clínico que está no plantão, ele conhece os principais casos, vai saber lidar com 90% dos casos, mas às vezes vai ter dúvida e vai chamar um neurologista, vai chamar um neurocirurgião, vai chamar um neuroradiologista. E para isso que a gente está, voltando ao conceito do trabalho em equipe. Ninguém sabe tudo. E mesmo a gente, às vezes, pode ter dúvida, que tem que pegar o telefone e ligar para um colega mais experiente,
o que já viu mais casos. Então, é o jeito de Se trabalhar. Se o profissional que já é estudioso tem dificuldade, imagina quem Exatamente. não se importa e não corre atrás, né? Porque, exatamente. infelizmente, em todas as áreas, doutor, hoje em dia, profissionais estão Deixa eu feios. perguntar uma coisa, doutor. Existe uma diferença, por exemplo, mulher e homem? Tem homem ou mulher tem mais AVC ou não? Sim, sim. Novamente, vai depender do tipo de AVC. Tá? Por exemplo, se a gente fala do AVC hemorrágico por aneurisma cerebral, o aneurisma cerebral ele é mais frequente na mulher. É por causa dos hormônios ou não? Tem alguma coisa? É multifatorial, não somente dos hormônios, tá? É que a única diferença entre homem e mulher não é só hormônio, tem muitas outras coisas, tá? Mas sim, o aneurisma cerebral ele é mais frequente na mulher do que no homem, seja ele roto ou não roto, porque aneurisma nem sempre é roto. O que é roto? Quando o aneurisma é como se fosse um calo que tem artéria. Ela faz uma bolinha que ela vai crescendo e em algum momento ela pode se romper. Quando ela se rompe, provoca um AVC. A mulher, por si só, ela já tem mais aneurisma cerebral que o homem, tá? E a mulher também tem mais sangramento do que o homem, tá? O homem, ele vai ter um pouco mais de AVC por hipertensão do que a mulher, tá? Também a mulher jovem, ela tem mais risco de ter trombose por anticoncepcional, coisa que o homem não toma, tá? Então, assim, depende de cada tipo, tem sua característica. Algum mais em homens, outro mais em mulheres. Entendi. E qual que é o tipo de paciente que chega até você? Tipo, a hora que você... como que eu posso dizer? Os principais casos. Tipo, a hora que ele já tá tendo o AVC lá ou não, sentiu o sintoma e foi consultar? Tem das duas coisas. O paciente que está tendo um AVC, ele é uma emergência, então ele está no hospital. Já vai estar lá. Está ali no pronto-socorro fazendo o que a gente chama de no hiperagudo, naquelas primeiras horas do AVC, que a gente tem que decidir qual tipo de tratamento. Seja o tratamento com a medicação, como eu falei, que é até as 4h30, que é o trombolítico, ou o tratamento endovascular, que é o que a gente faz na sala de hemodinâmica com a neuroradiologia intervencionista. Esse tem mais tempo, às vezes 12, até às vezes 24 horas. Então, esse é o paciente que você recebe na emergência. O paciente que você depois vê no consultório, aquele paciente que já teve um AVC, que recuperou completamente, que você tem que procurar a causa desse AVC e tratá-la, que às vezes pode ser algum problema do coração, mas pode ser uma obstrução numa artéria carótida, por exemplo, que tem que colocar um stent ou tem que operar. Ou é aquele paciente, como eu falei, que ele teve uma hemorragia por um aneurisma. Na maioria das vezes o tratamento tem que ser feito durante o período da hemorragia. Ou às vezes ele teve um familiar que teve e ele está procurando, doutor, será que eu tenho risco? Minha mãe teve um aneurisma cerebral, eu posso ter? Quando tem um familiar com aneurisma cerebral, você tem que estudar. Que é o meio, como eu falei no início, ele tem mais risco de ter a mesma doença. Então, é muito melhor você encontrar um aneurisma cerebral não roto, que é uma cirurgia eletiva, que você opera e a maioria das vezes vai para casa em 2 ou 3 dias, do que um aneurisma cerebral roto, que o paciente, a maioria das vezes, vai estar em coma, vai ficar 2, 3 semanas no CTI, entendeu? É um processo muito mais complicado. E assim, uma pessoa pode ter vários AVCs? Sim, pode. Não é mais frequente, mas pode acontecer. Por isso que eu falei, voltando à questão do AIT, por exemplo. O AIT, ele é uma emergência diagnóstica. Porque o corpo ele te deu um aviso. Ele fez um sintoma, recuperou, mas ele tem um altíssimo risco de ter um AVC nos primeiros 30 dias. Às vezes ele faz um AIT, não procurou ajuda. Faz um segundo AIT, não procurou ajuda. Faz o terceiro, virou um AVC. E aí já é tarde. Então o corpo ele estava pedindo socorro e você não deu ouvido. Entendeu? E se você tivesse ido no primeiro AIT... Teria evitado.
provavelmente você teria achado a causa desse AIT e tomado uma conduta médica para evitar o AVC. E tem paciente também que, por mais que ele se cuide, ele continua tendo os AVCs, né? Ou não? Olha, O que poderia ser se continuar assim? O que é se cuidar? Entendeu? O que é se cuidar? Nesse caso tem que ir no médico, né? Exatamente. Você não sabe o que é se cuidar. Ah, tá, eu sofria, teve um dia que eu fiquei sem falar, vou me cuidar. Tá. Não adianta ficar em casa. Não, mas eu digo em relação nada. a esse paciente que foi lá, teve os sintomas, foi lá no doutor, você diagnosticou tudo e passou uma medicação. Passou a medicação, fez o tratamento, tem que fazer isso. O risco diminui muito. Mas não quer dizer que não vai ter. Não quer dizer que não vai ter. Voltando ao 0-100. Não existe 0% de risco, nem 100% de efetividade. Doutor, mas diminui muito o risco. Diminui, Isso é importante frisar. E qual foi a situação mais hilária em relação a AVC que você viu em casos, assim? Tem alguma? Eu lembro um caso muito interessante de um casal. Eu lembro que a esposa, a mulher, teve um AVC hemorrágico por causa de um aneurisma cerebral. E era um casal, né? Já tinha acho que uns 60 anos. Eles estavam namorando em casa à noite. Enquanto namoravam, ela teve uma forte dor de cabeça. O namorar é o ato sexual. Exatamente. Aí a mulher teve uma forte dor de cabeça, com náusea, com vômito. E essa é uma dor muito característica do aneurisma cerebral. O paciente fala, é a pior dor de cabeça que eu já tive na minha vida. A cabeça literalmente explode. Eles foram para o hospital, fez uma tomografia, ela tinha um AVC hemorrágico. A gente diagnosticou o aneurisma, fez a cirurgia novamente, pelo que a gente chama de via endovascular, sem abrir a cabeça. Opera tudo através de um pequeno cateter que coloca na virilha, vai até a cabeça, coloca o que a gente chama de molas, fechou aquele aneurisma, o paciente foi bem, 2 semanas depois estava indo de alta e o marido veio me procurar desesperado, chorando. Falei, doutor, o que foi? Você não está feliz que tua esposa indo para casa? Doutor, pelo amor de Deus, fala com a minha esposa, porque ela falou que nunca mais vai fazer amor comigo, porque eu que provoquei isso nela. A culpa é dele. Que a culpa era dele. E aí eu expliquei, né? Expliquei para a esposa dele que não tinha nada a ver. Obviamente, o ato sexual é uma atividade física, mas do mesmo jeito que um aneurisma pode ocorrer durante o ato sexual, acontece quando o paciente está dormindo, acontece quando ele está indo trabalhar, quando ele está dirigindo. Então não tem um momento ou um ato específico que aumente o risco, entendeu? Sim. É uma série de outras coisas, mas ele pode acontecer em qualquer momento do dia a dia. O doutor, não tem uma... eu já li uma matéria também que quando a pessoa está tendo ato sexual e tem o orgasmo, também sente uma dor muito grande. Talvez pelo estresse. Dá para confundir essa dor essa dor de cabeça e o AVC? Olha, às vezes existe uma dor de cabeça, exatamente como você falou, durante o ato sexual. Não é muito frequente, mas acontece. E necessariamente ela tem que, se ela acontece, o paciente tem que procurar ajuda, que esse paciente ele tem que ser estudado. Porque não somente ela pode ter um AVC, mas ele pode ter outras doenças neurológicas, não necessariamente o AVC, que precisam ser diagnosticadas. Nossa, que seríssimo isso aí. Entendeu? Então, a dor de cabeça forte, às vezes, o exemplo que eu citei, que esse paciente teve náusea, vômito, é um caso extremo. Mas às vezes uma forte dor de cabeça, mas não tão assim catastrófica, com náusea, com vômito, no ato sexual ou em qualquer outro tipo de atividade física, ela deve levar o paciente a procurar ajuda. Sim, porque tem que fazer uma ressonância, tem que pode ter outras doenças. Um alerta, né? É um alerta, exatamente. É complicado. Doutor, a gente podia falar, eu acho que nós devemos falar sobre esse tratamento, que o doutor está sempre dando uma pincelada, né? Como que funciona o tratamento, então, para o AVC? Falar um pouco também sobre a
Radiologia, né? Intervenção. Como que funciona? É uma novidade? É algo novo que a medicina traz para os pacientes? Olha, ela é uma especialidade, uma subespecialidade médica que ela pode ser acessada através da neurologia. Você tem que ser primeiro neurologista, ou radiologista, ou neurocirurgião. Esses 3 profissionais podem fazer essa subespecialidade que no meu caso é neuroradiologia intervencionista, porque eu sou radiologista, mas o neurocirurgião vai chamar de neurocirurgia endovascular Tá. e o neurologista vai chamar de neurologia intervencionista, tá? Tá. Mas em resumo, ela é o quê? Ela trata todas as doenças vasculares da cabeça e do pescoço através de uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, tá? Através do cateterismo. É feito numa sala de hemodinâmica, onde a gente acessa as artérias e as veias da cabeça e do pescoço, seja através de uma pequena incisão na virilha, ou também pode ser pela mão, tá? Ou às vezes até diretamente pelo pescoço. Então, a gente navega pelas artérias, chega até a cabeça, e ali, se tiver uma obstrução, como é o AVC isquêmico, a gente consegue desobstruir a artéria. Ou se tem, como eu falei, um aneurisma que teve um sangramento, a gente consegue selar esse aneurisma ou essa artéria que sangrou para evitar que ocorra um novo evento. É uma especialidade nem tão nova, mas também nem tão antiga como tantas outras que existem. São mais ou menos... Começou no final dos anos 70, tá? No Brasil chegou no início dos anos 90. Inicialmente o que era principalmente tratado era o aneurisma cerebral, tá? E nos últimos anos, principalmente depois de 2015, onde surgiram vários trabalhos científicos que mostraram a alta efetividade do tratamento endovascular no AVC isquêmico. A gente sabe que o AVC isquêmico ele é responsável por 80 a 85% dos casos. Ele é de longe o mais frequente, de longe. E o hemorrágico é 10 a 15%. Só que até 2015, o único tratamento que se fazia para AVC isquêmico era essa medicação que é o trombolítico até as 4h30. Agora a gente, através do tratamento endovascular, da neuroradiologia intervencionista, a gente consegue tratar muito mais pacientes numa janela de tempo muito maior e com benefício muito maior que o trombolítico. Então, nos países de primeiro mundo, é uma especialidade assim que mudou completamente a perspectiva e o prognóstico dos pacientes com AVC isquêmico. No nosso país, infelizmente, no sistema público, no SUS, ainda é feito em pouquíssimos lugares, mas gradativamente, ano a ano, estão aumentando a quantidade de pacientes tratados. E a tecnologia, quanto ela tem aumentado assim em percentual em ajuda a esses pacientes? Muito. A gente não somente no AVC isquêmico, mas em todas as doenças cerebrovasculares, cada vez mais doenças são diagnosticadas mais rápido, tá? Então a gente consegue tratar pacientes mais rápido. As novas técnicas de imagem também permitem que a gente consiga tratar pacientes que antigamente a gente descartava porque, já passou das 6 horas, já não pode fazer nada. Hoje a gente sabe que consegue ir além das 6 até 12 e às vezes até 24 horas. Não são todos. Sempre vale aquele conceito que eu falei. Quanto mais rápido, maior o benefício. Mas a gente consegue cada vez tratar pacientes com mais horas de evolução. Doutor, e depois da pandemia, tudo que aconteceu, você acha que as pessoas ficaram mais doentes em relação a AVC? Mais preocupação? Porque liga a TV, liga o rádio. Na época da pandemia, tava bombas e bombas de informações. O medo. O que aconteceu durante a pandemia? Aconteceram duas coisas até antagônicas. A doença, a Covid, ela também tinha uma alteração no sangue, que havia pacientes com
havia uma tendência a ter mais AVCs, mais doenças do coração, trombose em diferentes partes do corpo. Só que os pacientes, eles, pelo medo de ir para o hospital, não procuravam ajuda. E quando procuravam, às vezes já era muito tarde. Então tinha pacientes muito mais graves. Entendeu? Então, foi um período bastante difícil. Hoje em dia, eu diria que já está quase voltando ao que era antes, tá? Mas eu acho que o que tem que ficar de lição é que aconteça o que acontecer, se você está sentindo alguma coisa estranha, se você está com aquele SAMU que eu falei no início, você tem que procurar ajuda, porque às vezes pode ser muito tarde. Sim. Se você não procura, seja pelo trânsito, pelo medo de pegar alguma coisa no hospital, Sim. o risco é muito maior. Se você não for... Se você tiver medo e ir até o hospital, pelo menos você tem a chance de se salvar. Exatamente. Verdade. Exatamente. Ficar com medo você não vai. E outra coisa que eu queria ver com você, doutor, assim, quais são as prevenções? Porque a pessoa tem pressão alta, mas ela tá tomando medicamento, tá certinho ali, tá cuidando da alimentação. E a prevenção, assim, que o senhor orienta para os seus pacientes? É academia, lógico, alimentação? É o mais cuidados. É o mais difícil, a tal da vida saudável, né? Até porque tem muitos produtos aí que também... Exatamente. Eu acho que a base de tudo é uma boa alimentação, tá? Fazer prática de exercícios físicos, pelo menos 3, 4 vezes por semana. Controle do peso, tá? Colesterol. Evitar vícios de qualquer índole, seja cigarro, seja drogas recreativas, que também aumentam o risco de AVC, tá? Se a pessoa já tem pressão alta, só tomar medicação não resolve. Obviamente você vai estar com a pressão controlada, mas você já é um paciente hipertenso. Você tem que consumir pouca ou nenhuma quantidade de sal, Sim. doce também, paciente diabético. Então, é uma série de coisas, como eu falei, aquela tal da vida saudável que às vezes é o mais difícil. É difícil. Né? É que a pessoa acha que é saudável, né? Exatamente. No consultório a gente sempre fala, você tem uma vida saudável? Eu tenho. Você faz exercício? Não. Você come muita gordura? Então aí você vai vendo que o paciente na verdade não tem uma vida. É verdade. Entendeu? Fica difícil, né, doutor? E a pressão, tá boa? Não, pressão normal. Toma Você remédio. mede a pressão? Não, eu nunca meço a pressão. Então como é que você sabe que é a pressão? Mas eu não sinto nada. Só que assim, Não é, né? para Pressão você não sentir tem. alguma coisa pela pressão alta, ela tem que estar muito alta. A maioria dos pacientes com 14, 15 de pressão não sentem Não nada. sentem nada. Mas verdade. o corpo já está sentindo. Tem até aquela pressão que a pessoa não sente, né? Claro, a maioria das vezes no início não sente. Por isso que eu falo, 13, 14, 15, o paciente provavelmente não sinta nada. Mas o corpo, ele já está ficando doente. Entendeu? Que tá, né? Então não tem que esperar sentir. Prevenção. Prevenção é a palavra-chave, é check-up. prevenção. Fazer tem check-up. Tem que fazer, né, Tem que fazer, tem que ir no médico regularmente, tá? Tem que ter seu médico clínico, seu cardiologista, e tem que fazer, não tem jeito. E uma coisa que eu quero perguntar, tem muita diferença dos pacientes? Você trabalha em 3 países aí, né? é verdade. A diferença é grande? Olha, Quem que é o mais organizado? Ai. pergunta difícil, pergunta Te difícil. coloquei numa Não, situação... eu acho que eu acho que nesse sentido as coisas se repetem, não tem muita diferença. É o ser humano, né? É o ser humano. Obviamente cada país tem seus vícios, seus hábitos. Eu acho que e depende muito da região também, né? Porque às vezes pessoas do mesmo país, mas de regiões diferentes, o comportamento é diferente. Então acho que, por exemplo, pessoas que vivem em cidades na praia têm o hábito mais de fazer mais exercício físico, Mais se saudável, cuidam né? mais. A própria alimentação, né? É diferente. Exatamente. Então eu acho que não tanto pelo país, eu sinto mais a diferença da região. Aqui na nossa região é tudo bastante homogêneo.
Aqui chega churrasco. É aí que tá. Mas é um churrasco boa. aqui em Foz, ali no Paraguai. laçarito no tudo Paraguai, é tudo igual. Uma sopa tudo. paraguaia. Exatamente. Acho que tem mais Isso uma aí. pergunta, Lércio? Acho que é isso, doutor. Você quer complementar alguma coisa que a gente... Não, Deixar eu recado. queria, assim, essa especialidade, assim, na nossa região é bastante nova, tá? Então, verdade mesmo. é importante, como eu falei, a gente trabalha em conjunto com o neurologista, com o neurocirurgião, trabalha nas mesmas doenças, no AVC isquêmico, no hemorrágico. Saber que na nossa região existe esse tipo de serviço, tá? Antigamente, o paciente sempre tinha que ir para fora, É verdade. Cascavel, Curitiba, São Paulo. Hoje em dia não é mais necessário, tá? A gente, na Foz nossa do Iguaçu cidade, está bem equipado de profissionais. Foz do Iguaçu está crescendo bastante na medicina. E não falo somente de Foz do Iguaçu, também do outro lado no Paraguai a gente tem cada vez mais, porque querendo ou não, nessa região a gente tem mais de 1 milhão de habitantes. Sim. E a gente tem profissionais de todas as especialidades. Tem que saber que... E novamente, numa doença que é extremamente tempo dependente. Ano passado a gente teve um caso de uma paciente jovem com AVC também, e a família perguntou para mim, doutor, eu tenho todo o meio de levar para São Paulo. Se o senhor falar, a gente leva para São Paulo. Falei, olha, se quiser pode levar para São Paulo, mas você vai perder 4 horas de tempo. E do que o paciente chegar em São Paulo, às vezes pode ser até ser tarde. Se não tivesse aqui, eu falaria para você, vai para São Paulo, mas a gente tem, tá? Então a gente tem os meios de fazer. Infelizmente ainda não são muitos hospitais onde tem o que a gente chama, o aparelho que é a sala de hemodinâmica, tá? A gente tem aqui em Foz, no Costa Cavalcante, e em Cidade do Leste, no hospital do Tessain, que são os 2 hospitais da Steipu. Mas a gente atende todo tipo de paciente, a gente não faz... eu não escolho. Quando me ligam, eu falo, não sei se o paciente tem seguro ou não tem seguro, eu tô lá para atender o paciente. Sim. Depois o resto é o problema do hospital. Isso daí para salvar vidas. né? Exatamente. A gente, na medicina, a gente tem que salvar primeiro e perguntar depois. Sim. Por mais que isso gere uma dor de cabeça. Sim. Que amanhã o diretor do hospital vai me ligar brigando porque eu falei isso, mas é o que a gente tem que fazer. A gente tem que salvar primeiro e perguntar depois. Então, que a população saiba que o AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, ele tem cura, tá? Tem que procurar ajuda o mais rápido possível. E a gente tem na nossa cidade na nossa região, não mais só a cidade, na nossa região, a gente tem todos os meios e a estrutura necessária para fazer isso. Tá bom? Perfeito. Que Bem, bom. Finalizamos aqui. Obrigada, doutor Muito obrigado a Jorge. vocês pela oportunidade. Quando quiserem... Mas, doutor, antes Fala, de encerrar, termina. passa suas mídias sociais. É verdade. sim. Seu arroba aí do Instagram. Eu tenho meu Instagram, que é Dr. Jorge Chudik. Assim, Chudik é CHUDYK. A gente coloca na descrição depois. Isso. Coloca ali e ali eu passo bastante informação sobre os tipos de AVC, o que é a neuroradiologia intervencionista, então tem bastante informação Tem lá. contato também. Tem contato, meus contatos tanto no Brasil quanto no Paraguai, tá? Se precisarem consulta aqui ou lá, fiquem à vontade. E eu sempre falo para os pacientes, eu prefiro que o paciente pergunte demais e não seja nada, do que perguntar de menos e seja algo grave. E pergunte para você, não para o Dr. Google. Exatamente, exatamente. Assim, então, finalizamos a nossa entrevista com o Dr. Jorge. Eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal, dá um joinha lá, compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha, seus familiares, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.